Glórias a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos hoje para a parte 3 do sermão de Jesus chamado O Discurso sobre a Igreja. O discurso sobre a igreja é o quarto sermão de Jesus no Evangelho segundo o apóstolo Mateus. Então, o primeiro sermão de Jesus no Evangelho segundo o apóstolo Mateus é o Sermão do Monte, que começa em Mateus 5 e termina em Mateus 7. A parte mais famosa do Sermão do Monte é a que a gente orou hoje, o Pai Nosso. Jesus ensina a oração do Pai Nosso no Sermão do Monte. O segundo sermão de Jesus no Evangelho de Mateus é o discurso aos apóstolos, Mateus 10. É quando Jesus fala sobre a missão que os apóstolos teriam e a perseguição que eles sofreriam para fundar a igreja do Novo Testamento. O terceiro discurso de Jesus é o discurso das parábolas. Está em Mateus 13, onde Jesus explica o que é o reino dos céus usando parábolas. Mateus 13. E nós estamos nas últimas semanas no quarto discurso de Jesus, que é o discurso sobre a igreja. E nós vamos ler a última parte desse discurso agora. Na semana passada, nas últimas semanas, nós falamos até o verso 10. Hoje nós vamos ver do verso 11 em diante, que diz: Porque o Filho do Homem veio salvar o que te tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando os 99 em busca da que se perdeu, da que se desgarrou, desculpe. E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considero-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis,
Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Então, meus irmãos, como nós vimos, esse é o discurso sobre a igreja, onde ele ensina como que nós que temos um só Pai, Deus, um só Senhor, Jesus Cristo, devemos viver na igreja uns com os outros. E eu vou aqui primeiro recapitular a primeira parte do sermão, as partes anteriores que nós já vimos do sermão. Então nós vimos que Jesus disse que no reino dos céus, ou seja, no meio do povo de Deus, os mais importantes, os maiores são as crianças. Então isso Jesus fala nos primeiros versos do capítulo 18, quando ele diz, respondendo a pergunta, quem é o maior no reino dos céus, Jesus vai apresentar um menino. Ele vai dizer que as crianças são os maiores do reino dos céus. Os mais importantes membros desta igreja são as crianças. Depois disso, Jesus vai, no verso 11, falar sobre qual é o motivo, qual é a razão da igreja existir. Qual é a base da igreja? Qual é a razão da igreja existir? E nós vimos que a razão da igreja existir é a missão de Jesus, que está no verso 11. Vejam o verso 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ou seja, a vinda de Jesus ao mundo foi para nos salvar. E aí nós nos perguntamos, salvar do quê? Do que é que nós precisamos ser salvos? E nós vimos que a salvação abrange 2 pontos principais. Nós precisamos ser salvos de nossos pecados e nós precisamos ser salvos da morte. Tudo o que torna este mundo ruim se resume nesses 2 pontos. As injustiças, os pecados, as maldades e a morte. Isso nós falamos na semana passada. E a partir de hoje nós vamos ver que Jesus vai vincular essa obra da salvação que ele realiza em nós, ele vai vincular isso com a maneira que nós devemos tratar uns aos outros. Ou seja, ele vai estabelecer que aquilo que ele fez por nós, como nosso Salvador, vai ser a base, o parâmetro de como nós devemos conviver com os nossos irmãos e com o nosso próximo. Diante disso, eu quero lembrar para vocês que a lei de Deus se resume em 10 mandamentos. E vocês sabem que a lei de Deus em 10 mandamentos foi dadas por Deus em 2 tábuas. E que a primeira tábua, que contém 4 mandamentos, são os mandamentos referentes ao amor pelo próximo. E a segunda tábua, que contém 6 mandamentos, eram os mandamentos referentes... a primeira tábua é amor a Deus. Inverti. Então a primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos referem-se ao amor a Deus. A segunda tábua refere-se ao amor ao próximo. Quem não sabe disso, vocês têm que assistir às aulas de domingo de manhã. No curso tem um ou outro fundamento. Por causa disso, então, todos os pecados que a gente comete, ou a gente está pecando contra Deus, primeira tábua, ou a gente está pecando contra o próximo, segunda tábua.
Então, todo pecado contra Deus é uma falta de amor por Deus. E todo pecado contra o próximo é a falta de amor pelo próximo. O apóstolo Paulo explica isso na Epístola aos Romanos, capítulo 13. Podem abrir lá. Romanos, capítulo 13. Então, no texto que nós vamos ler agora, Paulo vai citar os mandamentos da segunda tábua, que são os mandamentos referentes ao amor ao próximo. Romanos 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Vamos falar essa parte todo mundo junto. Depois do ponto e vírgula, a última parte aí. 1, 2, 3. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A lei de quem? A lei de Deus. Agora vamos ver que ele vai dizer no verso 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vocês veem aqui no verso 9, ele está listando, se vocês voltarem para Êxodo 20, ele está listando os 10 mandamentos. Ele está dizendo que os 10 mandamentos se cumprem. Quando a gente cumpre esses mandamentos, isso é amor ao próximo. Quando a gente cumpre os 10 mandamentos, isso é amor a Deus, primeira tábua, e amor ao próximo, segunda tábua. Então, não adulterarás, se vocês voltarem em Êxodo 20, é o 7º mandamento. Então vamos repetir. Não adulterarás, 7º mandamento. Não matarás, 6º mandamento. Não furtarás, 8º mandamento. Não darás falso testemunho, 9º mandamento. Não cobiçarás, 10º mandamento. Então ele está citando os 10 mandamentos. Quem quer ver a lista completa vai em Êxodo 20. Então, ele está dizendo que amar ao próximo é cumprir esses mandamentos. Ou seja, na Bíblia, o amor não é um mero sentimento ou uma coisa na barriga que a gente sente e acha assim legal. Na Bíblia, amar inclui sentimentos, mas amar é guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, se você é um adúltero, você não ama. Se você mata, você não ama. Se você furta, você não ama. Se você mente, você não ama. Se você cobiça, você não ama. A lei de Deus é a lei do amor, de modo que amar é o cumprimento da lei. E é o que ele vai dizer no verso 10. O amor não faz mal ao próximo, todo mundo junto, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ok? Então, se você é um adúltero, ou já foi um adúltero, você não ama. O que o mundo chama o adúltero? Qual é a palavra que o mundo usa para se referir ao adulto? Amante. Já pararam para pensar que ironia? O mundo que não conhece Jesus Cristo chama o adúltero de amante. Se tem uma coisa que o adúltero não faz, é amar. Porque o amor é o cumprimento da lei de Deus. Não é amante. É um adúltero. Você já parado como que o mundo gosta de chamar as coisas ruins pelo nome bom? Coloca um outro nome nas coisas para ficar bonito. Minha amante. E os outros pecados também. A pessoa é cobiçosa, a pessoa é invejosa. A pessoa fica invejando as outras pessoas. Aí começa a falar mal das outras pessoas. Começa a fazer um monte de coisa. Aí coloca um nome bom. Aí eu sou uma pessoa que gosto de saber do que está acontecendo. Na verdade, ela gosta de saber de fofoca. Muitas coisas ruins, o mundo coloca nome bom. Então volte lá para Mateus 18.
Então, se os pecados que os homens cometem são contra Deus e contra o próximo, então nós precisamos ser salvos e precisamos de reconciliação com Deus e com o próximo. Então a obra da salvação de Cristo abrange reconciliação com Deus, mas também abrange reconciliação com o próximo. Ou seja, se eu pequei contra Deus, eu devo satisfações a Deus. Eu tenho uma dívida com Deus, porque eu pequei contra Deus. E se eu pequei contra o meu próximo, eu devo satisfações ao meu próximo e eu preciso me reconciliar com o seu próximo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, no verso 15, que é a parte do texto que nós vamos focar hoje, na verdade eu falei que semana passada a gente foi até o verso 10, na verdade foi até o verso 14 semana passada. Então no verso 15, Jesus diz assim, ó: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então aí Jesus está dando uma orientação como que os irmãos resolvem problemas que eles têm entre si. É importante que o que Jesus no verso 15 está mandando você fazer com o seu irmão é o que nos versos anteriores ele diz que ele faz. Então vamos recapitular. O que Jesus ensinou que ele faz nos versos anteriores para salvar o perdido? Lembra que no verso 11 a gente falou sobre salvar o perdido? O que Jesus diz que ele faz para salvar o perdido? Ele diz, olha só a parábola do verso 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desagarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? O que Jesus está dizendo na palavra? Quem é esse homem aí nessa parábola? É ele. Ele está dizendo, quando uma das suas ovelhas se perdem, ele, Jesus, vai em busca da ovelha perdida. E nós vemos que essa ovelha perdida somos nós. Nós éramos perdidos pelos nossos pecados. Os nossos pecados nos fazem perdidos. Quando nós não tínhamos comunhão com Deus, quando nós não conhecíamos Jesus, a gente estava perdido dele. E nós vimos que a iniciativa de promover a reconciliação foi de Jesus. Não é você que disse, eu quero Jesus, eu vou correr atrás de Jesus. Jesus não está se escondendo de você. Para você dizer que você está indo atrás dele como se ele fosse um perdido. Tem gente que parece que pensa que é assim. Não. É você que estava longe dele e ele foi atrás de você. Você talvez nem o conhecia direito. E ele foi atrás de você, isso na Bíblia se chama graça. A iniciativa é sempre de Cristo. E nós respondemos, aí ele vai chegar até nós e nós nos entregamos a ele. É assim que funciona na salvação. Então você era idólatra, ou você não se importava com Deus, ou você não orava, ou você desonrava seus pais, ou você era adúltero, ou você era mentiroso, ou era você enrolado, trapaceiro, ou você tinha algum tipo de pecado, nesses pecados a lei de Deus. Seja qual pecado for. Todos nós somos pecadores, mas nem todos têm o mesmo tipo de pecado. Então talvez o seu pecado era ser trapaceiro. Talvez o seu pecado é que você não ligava para Deus. Também é um pecado. Não ter um relacionamento, não se importar. Se sabe orar, não sei orar. É um pecado porque Deus deve ser o nosso Pai. Mas seja qual for o seu pecado, Jesus foi ao seu encontro e te alcançou, e quando ele te alcança, ele produz arrependimento. Eu me arrependo de ter sido assim. Eu me arrependo de meus pecados.
E agora eu vou ter fé em Jesus. Agora eu vou seguir Jesus porque eu quero ter um relacionamento com Deus. Aí você passou a ter um relacionamento vivo com Deus. Não é aquele relacionamento fake que você fica fingindo. Você passou, se você foi salvo, você passa a ter um relacionamento verdadeiro, autêntico, vivo com Deus. O que Jesus vai dizer no verso 15 é que assim como ele fez conosco, nós devemos fazer com o nosso irmão. Então vamos analisar essa semelhança. Ora, se teu irmão pecar contra ti, para aí. Então ele não está falando de uma situação que eu pequei contra o nosso irmão, meu irmão. Ele está falando de uma situação que ele pecou contra mim. Ele pecou contra mim. Aí nós vamos perguntar de novo, o que é pecado? O que é pecado na Bíblia? Nós acabamos de ler em Romanos 13. Nós vamos ver agora em 1 João. Abro na primeira carta de João. Vamos reforçar essa ideia. Não é o Evangelho de João. Ok? Não é o Evangelho de João. É a primeira carta de João. Então, vamos ler aqui alguns versos. Vamos ler o capítulo 2. A partir do verso 1. Vamos ler a partir do verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, se vocês lerem todo o capítulo aí, ele vai deixar claro que o que define pecado são os mandamentos de Deus. O que define pecado são os mandamentos de Deus. Então, pecado não é o que eu acho, pecado não é o que você acha, pecado é transgressão dos mandamentos de Deus. E por isso que nós acabamos de ver no Romanos 13 os 10 mandamentos. Então vamos voltar para Mateus 18. Ele é bem forte, né? Quem disse eu conheço Jesus e não guarda os mandamentos é mentiroso. É simples assim. Mateus 18. A Bíblia é um livro direto e reto, não tem essa enrolação nossa, não. Ou é ou não é, ou é ou não é. A Bíblia é assim. Então, Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, ou seja, se teu irmão quebrar um dos mandamentos de Deus em relação a você, o que você tem que fazer? Você tem que repreendê-lo entre ti e ele só. Então, para aí. Então, tem muitas pessoas que lêem essa frase aí, repreendê-lo, e já vê como uma coisa negativa. Por que as pessoas veem como uma coisa negativa? Porque nós vivemos numa sociedade que ninguém quer ouvir que está errado. Nós vivemos numa sociedade, vocês podem reparar, todo mundo que morre, as pessoas falam que foi para o céu. Todo mundo que morre vai para o céu. Aí você vê notícia de bandido que morreu lá, dando tiro, roubando, dando tiro em policial e morreu. Aí eles falam assim, agora descansou.
agora descansou. Descansou do quê? Agora que o negócio vai ficar feio. Eu estava conversando, acho que umas 2 semanas atrás, não vou citar nomes aqui, mas eu estava conversando com uma pessoa sobre alguém que morreu. Aí a pessoa falou assim, eu tenho certeza que ela foi para o céu. Bom, eu estava falando com essa pessoa nos últimos momentos da morte dela. Não vou citar nomes. Mas eu sei que nos últimos momentos da morte dela, ela morreu mentindo. Como que eu sei? Porque eu conversei com essa pessoa. Até os últimos momentos. Eu sei que ela morreu jurando mentira e era uma pessoa muito perversa. Toda a sua vida, muitas maldades. A pessoa, falando da morte, a pessoa falou assim, ó, eu tenho certeza que ela foi para o céu. Aí eu vi aquilo ali, eu fiquei quieto. Não falei nada, não respondi não. Mas depois a pessoa voltou a insistir no outro dia. Veio falar comigo, eu tenho certeza que foi para o céu. Aí eu falei assim, eu não. Eu falei, eu acredito que não foi não. A pessoa falou assim, você está julgando. Você está julgando. Eu falei, não estou julgando, eu só acredito na Bíblia. Abre Apocalipse 21. Apocalipse 21. Veja o que diz Apocalipse 21, verso 7. Diz assim, ó. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Se vocês lerem o capítulo inteiro, esse capítulo inteiro de Apocalipse 21, 22, fala sobre a eternidade. Sobre a vida do mundo vindouro. Aí ele vai falar, quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Ele está dizendo, será meu filho todo mundo? Não, ele diz, quem vencer. Agora vamos para o verso seguinte. Mas, presta atenção nesse mais, que ele vai dizer quem não vai vencer. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, todos os mentirosos, se você é um mentiroso, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que segunda? Porque tem a primeira que é aqui, mas não acaba aqui. Haverá uma segunda morte que é ser lançado no inferno. E todas essas pessoas aqui vão para lá. Então, se alguém morreu mentindo, se alguém morreu sem se arrepender desses pecados aqui, como que eu vou dizer que ela venceu e vai para o céu? Eu não posso. A não ser que eu não acredite em Jesus. Aí você vai ter que falar, não acredito quando Jesus disse que os mentirosos vão para o inferno. Aí você não é cristão. Eu não acredito quando diz que os fornicadores, o que são os fornicadores? Perversões sexuais. Adultérios. Relacionamentos impróprios. Covardes. Olha, os covardes, os incrédulos. Por que vai receber a vida eterna? Meus irmãos, Jesus é o justo juiz. Por que vai receber a vida eterna? Os covardes, os adúlteros, os feiticeiros, os mentirosos, junto com aquelas crianças de Mateus 18, junto com os que se purificaram, junto com os que se arrependeram. Não existe isso na Bíblia. Só existe o reino dos céus para os que vencem. E quem vence é aquele que é reconciliado com Deus o Pai. Então, volto para Mateus 18. O Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido.
Então, se você tem algum desses pecados, peça a Jesus para ser reconciliado com Deus. Diga para ele: Deus me perdoa por ser um covarde, um mentiroso e um adúltero. Aí sim você vai poder dizer que você venceu. Agora não vem com esse negócio de que todo mundo que morre vai para o céu. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Ah, morreu fazendo o quê? Mentindo, roubando, matando. Roubou, matou, adulterou, não se arrependeu. O seu lugar não é a vida eterna. O seu lugar é a segunda morte. O lago que arde com fogo e enxofre. Então, Mateus 18. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender que no verso 15, esse repreender não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque o que é esse repreender? Quer dizer que alguém pecou contra mim, alguém me fez um mal, alguém me fez alguma coisa ruim. Eu estou dando a essa pessoa a oportunidade dela se acertar comigo, com Deus. Então vamos dizer que você me enganou. Você me enganou. Você me passou a perna. Se eu seguir uma mentalidade carnal, eu vou simplesmente parar de falar com essa pessoa, nunca mais quero saber. Jesus está ensinando aqui a gente a ser gracioso, porque eu vou procurar essa pessoa. Quando ele fala, vai e repreende-o, você está procurando a pessoa, está dando a oportunidade dela se consertar. Primeiro com Deus, porque se ela passou a perna em você, ela é o quê? Mentiroso. Ou ladrão. Isso vai causar um problema com Deus, não vai? Então, procura essa pessoa, repreende, quer dizer, conversa sobre aquilo. Se elas te ouvir, o que é te ouvir aí? Se te ouvir, quer dizer, ela vai se arrepender. Ela vai falar, me perdoa pelo mal que eu te causei. Ele vai falar, se te ouvir, ganhaste a teu irmão, porque agora ele se reconciliou. Ele se reconciliou com Deus e contigo. Com Deus e contigo. Então Jesus está aqui nos ensinando a ser gracioso. Entenda que o repreender aqui é ser gracioso. Ou seja, na igreja, nós precisamos ter a predisposição de perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Então o ponto aqui é, se Deus perdoou os meus pecados, ele foi até a mim e me perdoou. E quando Deus me perdoou, o que ele fez? Ele falou, continua no seu pecado? Ele diz, vai e não peques mais. Então, se Deus foi gracioso comigo, ele foi até mim para me perdoar, eu tenho que ser gracioso com o meu próximo, com essa predisposição de perdoar, e por eu ter a predisposição de perdoar, eu vou conversar com ele para procurar acertar as coisas. Esse que é o ponto aqui. Então, esse repreender é você buscando o seu próximo para resolver o problema. E aí que também existe uma diferença entre o perdão diabólico, demoníaco e mundano e o perdão bíblico. Porque no perdão diabólico mundano, como é que é? Ou você não perdoa ninguém, ou você qualquer coisa, você fica guardando aquela raiva. Ou, no perdão mundano, você diz que perdoa, guarda a raiva e também não toca no assunto. Isso também não é bíblico. E aí a gente tem que entender algo importante sobre dois tipos de erros que as pessoas podem cometer contra nós, tá? Então vamos pensar no seguinte. A Bíblia diz que nem todo pecado tem a mesma gravidade. Então tem coisa que é mais leve, tem coisa que é mais pesada. Então tem coisa que é uma coisa assim, foi um erro, mas é uma coisa que tem como você ignorar. Você vai ignorar, você vai fazer vista grossa, porque é algo que nem sequer realmente te ofende. Não deixa de ser um erro, mas não é algo tão grave. Então, sei lá, eu marquei com você às 15 horas
e eu cheguei 15:10. Pronto, eu vacilei contigo. Só que não é tão vacilo contigo a ponto de você ficar com raiva de mim. Aí é demais, né? Eu odeio aquela pessoa. E eu vou odiá-la para sempre. Aí é por quê? Porque ela atrasou 10 minutos comigo. E você não sabe do pior. Ela passou do meu lado e pisou no meu pé. Já pensou uma coisa dessa? Então existem coisas assim que às vezes você nem precisa falar. Porque são coisas do dia a dia. A gente tem que lembrar que todo mundo é falho e vai cometer falhas. Agora, tem ofensas que realmente não é possível manter um relacionamento saudável sem resolver aquela questão. E é desse tipo de coisa que nós precisamos ter a disposição de cumprir o que Jesus disse, que é procurar o nosso irmão para conversar sobre o assunto. E aqui eu repito, quem está procurando o outro aqui não é quem pecou. Veja aqui, não é quem pecou que está procurando o outro. É o inocente que está procurando o outro. Aí você fala, se eu sou inocente, para que eu preciso procurar? Esse é o pensamento do mundo. Se eu sou inocente, eu não vou procurar. Jesus está falando, você vai porque você é igual a mim. Não foi eu que te procurei você? Não foi eu que corri atrás de você e você também vai correr atrás para se reconciliar com as pessoas. Aí o que eu faço? Eu jogo debaixo do tapete, faço de conta que nada aconteceu? Não, porque aí não vai ser um relacionamento autêntico. Veja que o objetivo de Jesus aqui é um relacionamento autêntico. Quando Deus nos perdoa, Ele não ignora o que a gente fez. Pelo contrário, Ele nos coloca no banquinho e nos obriga a se arrepender. Não é assim com Deus? Assim também tem que ser com o nosso próximo. Olha, você me enganou. Você fez uma falcatrua comigo. Repreende-o entre ti e ele só. Tá vendo? Ti e ele só. Porque mesmo sendo uma coisa grave, não precisa levar para outras pessoas. Aí é outro importante aqui. Então é um erro muito grande quando você tem uma desavença com alguém, você já ir contar para alguém. Jesus diz, entre ti e ele só, porque se você não quer resolver a situação, se você quer resolver a situação, inserir outras pessoas só vai piorar. Aí você não quer resolver a situação, você quer despejar a sua frustração queimando o filme daquela pessoa. Então, quando você tem um problema com alguém, a primeira coisa que você fazer é os dois conversar entre si. Tenta resolver sozinhos. Se te ouvir, acabou, ganhaste teu irmão, fim de história. Agora vocês são amigos de novo. Bom, e se não ouvir? E se não ouvir? Verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Então, eu quero que você observe aqui que isso aqui é um contexto de igreja. Isso aqui é um contexto de igreja. Então, a pessoa não quis saber. Só que eu ainda estou no prejuízo. Eu continuo no prejuízo, porque ela não quis resolver. Então, de repente, você me deu um calote. Você não quis resolver, eu continuo sem meu dinheiro. Aí ele fala, chame 2 ou 3 outras pessoas para ajudar. Quer dizer, você não vai sair falando todo mundo ainda. Você vai incluir 2 ou 3 pessoas. Esse número 2 ou 3 aí é bem interessante ao longo da Bíblia, porque esse 2 ou 3 aí está ligado na Bíblia à ideia de tribunal. Então, por exemplo, abram em Deuteronômio capítulo 17. Nesse texto aí, ele vai falar de um contexto de tribunal
onde havia um crime cuja pena era morte. Ok? Existem alguns cristãos que eles são contra a pena de morte. Então você fala assim, ó, eu acho que homicida, estupro, homicídio e pedofilia deveria receber pena de morte. O Estado deveria julgar e quem for culpado deveria receber pena de morte. Tem cristãos que é contra. Se você é contra a pena de morte, você está sendo contra a Bíblia. Porque a Bíblia ensina pena de morte. Inclusive, desde o livro de Gênesis capítulo 9, pena de morte por homicídios, assassinatos. Eu acho que assassinato tinha que receber prisão perpétua. Na Bíblia não é prisão perpétua, é pena de morte. Prisão perpétua está desperdiçando dinheiro de imposto para manter um assassino na prisão. Então, só que para que houvesse pena de morte na Bíblia, Deus vai dar uma regra. E a regra está no verso 6. Vamos ler no verso 6 o que ele diz. Vamos ler todo mundo junto. Por boca de duas ou três... Desculpe. 1, 2, 3. Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Pode voltar para Mateus 18. Então ele está ensinando aí que quando houvesse pena de morte, o crime tinha que ter duas ou três testemunhas. E esse negócio de duas ou três testemunhas aparece muito na Bíblia. Então vou dar alguns exemplos aqui para recapitular. Quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, vocês lembram lá no livro de Gênesis que Sodoma e Gomorra estavam cometendo muitas maldades, estavam humilhando os pobres, estavam cometendo muita maldade. Aí Deus teve paciência. Chegou um momento que Deus falou assim, vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eu estou cansado dessas maldades do mundo. O que Deus fez? Ele enviou 2 anjos. Por que foram 2 anjos? Os 2 anjos foram as 2 testemunhas no tribunal do céu para garantir que Sodoma e Gomorra tinha que ser destruído. Quando Deus quis destruir o Egito, tinha escravidão no Egito. Aí Deus falou, não pode ter escravidão. Não vai ter escravidão no Egito. Faraó falou, vai ter sim. Deus dizendo que não vai, Faraó dizendo que vai. Aí Deus fala, vou destruir o Egito. Quantas testemunhas Deus mandou? 2. Vocês lembram qual é o nome das 2 testemunhas? Moisés e Arão. Moisés e Arão foram as 2 testemunhas do tribunal celestial, dos crimes que se cometiam no Egito. Lá no Apocalipse, capítulo 11, a gente vê que antes de Deus destruir Jerusalém, ele enviou 2 profetas como 2 testemunhas da destruição de Jerusalém. Então esse negócio de 2 é muito presente na Bíblia. E é por isso que no capítulo 18, volte para Mateus 18, vocês já estão lá, né? Você vai chamar 2 ou 3 testemunhas, igual no Deuteronômio 17. Por quê? Porque aqueles 2 e 3 ali, nós vamos ver que eles vão ser as testemunhas no tribunal da igreja. Eles vão ser as testemunhas no tribunal da igreja. A priori, você está tentando resolver. Aí primeiro você tentou sozinho. Depois você chamou mais 2. E seria ouvir esses 2 e falar, realmente, eu errei, me perdoa, vamos resolver. Morreu o assunto. Mas vamos dizer que ele não ouve as 2 ou 3 testemunhas. Aqui que vai ser feito. Verso 17. E se não as escutar, diz-o à igreja. Diz-o à igreja. Aí agora a igreja inteira vai ter que participar. Porque ele está rejeitando resolver logo. E se ele não ouvir a igreja? E se também não escutar a igreja, considere-o como gentil publicano. Ou seja, considere ele como um ímpio. Ele não faz mais parte da igreja. Meus irmãos, por que existe tanta corrupção nas igrejas no Brasil? Um dos motivos é que isso aqui não é seguido. Então acontece em igrejas no Brasil o seguinte, e aqui não estou falando de igreja A ou B. Estou falando
da igreja dos cristãos de forma geral, todo mundo que se identifica cristão. Então tem igrejas no Brasil que tem um cara lá que ele vai naquela igreja e ele também pratica feitiçaria. Ele pratica macumba. Ele vai na igreja, vai no centro. Bom, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E nós vimos que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Por que ninguém na igreja falou isso com ele? Se ele pertence a uma igreja e ele está fazendo isso, o passo a passo aqui é as pessoas da igreja avisá-lo. Mas muitos que se dizem igreja no Brasil, isso não acontece. Ou se tem alguém traindo a sua esposa, ele está pecando contra a sua esposa. Isso já aconteceu aqui na igreja. Nós seguimos exatamente esse passo a passo. Uma pessoa que já frequentou essa igreja, eu tentei conversar sozinho, não ouviu. Aí eu falei: Fabrício e Douglas, vamos lá bater um papo com essa pessoa. Não ouviu, ela foi excluída da igreja. É o que Jesus manda fazer. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade de graça, onde nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, mas a igreja é uma comunidade também de justiça. Existe perdão na igreja, mas também existe justiça. Há muitos anos atrás, numa das primeiras igrejas que eu frequentei, eu e minha família, nós vendemos uma televisão para uma pessoa. Uma televisão usada. Aí essa pessoa pagou essa televisão usando um cheque. Aí era um cheque predatado. Aí eu cheguei lá no banco para poder sacar o cheque. Primeiro que demorei, eu acho que umas 5 horas para ser atendido no banco. Era a tal da Caixa Econômica. Não sei se continua sendo essa abominação, mas Caixa Econômica era um inferno. Aí chego lá com o meu cheque, e essa pessoa que passou o cheque trabalhava na Caixa Econômica. Chega lá com o meu cheque, depois de esperar por 5 horas, a mulher olha: esse cheque está sem fundo. Esse cheque está sem fundo. Eu falei: o que, sem fundo? Não, mas a gente resolve agora, porque quem me passou esse cheque trabalha aqui. É a fulana. Aí ela deu uma gargalhada e falou: ela se aposentou ontem. Ela parou de trabalhar aqui ontem. E ela deu uma gargalhada porque ela faz isso com outras pessoas, já fez com outras pessoas também. Será que uma pessoa que faz isso deve ser recebido na igreja como irmão? Não é irmão. É um gentil, verso 17, é um gentil publicano. Então, a igreja é um lugar para pecadores, mas pecadores que se arrependem. Quem não se arrepende, nós não devemos considerar como irmão. Então você vê que no início do verso 15, Jesus fala: se teu irmão pecar contra ti. Então você ainda está considerando ele como irmão. No final desse processo todo, você não considera mais como irmão. Verso 17, você considera como um gentil e um publicano. Sabe o que é um publicano? Naquela época, os publicanos eram os cobradores de impostos. Por que Jesus diz: considere ele como cobrador de impostos? Outra forma de dizer: considera ele como os ladrões. Considera eles como, hoje talvez Jesus diria, considera eles como aqueles políticos de Brasília. Aqueles que gostam de pegar dinheiro além do que deveria. Não considera mais como irmão, não. E aí Jesus vai dizer: também vos digo, verso 18, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a igreja tem autoridade para desligar aquela pessoa. E quando a igreja desliga aquela pessoa na terra, a igreja recebe amparo do céu. Então veja que ligar e desligar aí é o excluir a pessoa. Eu vou repetir: a igreja não é lugar de perversões, de injustiça, de maldades.
A igreja é lugar de justiça. Jesus disse, buscai o reino dos céus e a sua justiça. Essa igreja aqui nunca vai ter essas coisas acontecendo. Nunca pode ter. Um fazendo maldade com o outro e fica isso como normal. Não. Se fez alguma maldade, aqui é lugar para quem quer se arrepender, quem quer se consertar. Quem quer mudar de vida. Quem quer permanecer na injustiça, na mentira, na falcatrua, no adultério. Quem quer andar em trevas, quem quer andar nas trevas, porque aqui é luz. Não é lugar de trevas. Então você vê que na mensagem de Cristo, aqui é muito importante, na mensagem de Cristo você tem o lado da misericórdia, mas o lado da misericórdia não contradiz a justiça. A igreja está aberta para todos, mas a igreja não está aberta para tudo. Nós já aceitamos todos, mas nós não aceitamos tudo. Porque aqueles que vêm até Cristo estão vindo para a luz, e quem vem para a luz não pode permanecer nas trevas. Então venham, todos os idólatras, todos os mentirosos, ladrões, a salvação é para você, mas ser salvo você não vai continuar assim. Se você foi salvo, você não vai continuar sujo, você vai ser santificado por Jesus. E se você não tem mudança, é porque você continua perdido. Você continua perdido. Pode vir todo domingo na igreja que você é perdido. Você não é salvo por estar aqui dentro. Você é salvo se você teve um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus. E aí, para finalizar, Jesus vai contar uma parábola. Jesus conta a parábola a partir do verso 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Então ele vai contar a seguinte situação, né? Tinha um rei, então, que ele tinha um servo, e esse servo estava devendo dinheiro para ele. Verso 24, talentos é uma forma de dinheiro da época, tá? Então talentos é uma forma de dinheiro da época. Então estava devendo 10.000 talentos, não era pouco. E aí ele tinha que pagar, não pagava. E aí o senhor lá, o rei, ele vai pedir satisfação, você não está pagando. E por não pagar, ele poderia prender aquele servo por dívida. Poderia mandar prender para obrigar a pagar. Eu não sei se no Brasil tem prisão por dívida, eu não sei. Eu acho que não, né? Aqui você não precisa, não paga e fica... Mas naquela época tinha prisão por dívida. E aí, o servo, no verso 26, ele implora, por favor, não me prenda. Não me prenda. No verso 26, ele vai implorar. E aí o Senhor diz, tá bom, vou perdoar a sua dívida. Aguarda isso. Então o Senhor perdoou a dívida dele. Aí esse servo que teve a dívida perdoada, tinha um conservo. O que era o conservo aí? Então imagina que era tipo uma empresa. Imagina uma empresa. Aí o servo ele prestava serviço para uma pessoa e tinha outros que prestavam serviço para ele. Seria o conservo. Aí tinha alguém que estava devendo ele. Aí na hora que esse que estava devendo ele foi pedir compaixão, ele falou, negativo. Eu vou te jogar na prisão. Ou seja, ele foi perdoado, mas ele não quis perdoar o outro. O que Jesus está ensinando sobre isso? Ele está ensinando que o rei aí representa Deus. Então, Deus nos perdoou. Então, pelo fato de Deus nos perdoar quando nós nos arrependemos, quando nós imploramos por perdão, Ele nos perdoou. Quando o nosso próximo se arrepende, nós devemos perdoar também. Ou seja, o argumento é que nós devemos fazer pelo próximo o que Deus fez
conosco. Esse é o sentido da parábola. Então, Deus, o que Deus fez? Jesus nos procurou. Ele disse, você pecou contra mim. Jesus falou, você pecou contra Deus. Quais pecados? Os 10 mandamentos. Quando nós nos arrependemos, Deus falou, você está perdoado. Então nós devemos imitar Jesus. Aqueles que pegam contra nós, nós vamos atrás deles. E eles, mediante o arrependimento, a gente vai dizer, eu te perdoo também. Porque se a gente não perdoar de coração, como que a gente vai dizer para Deus me perdoa? Como que a gente vai dizer para Deus me perdoe, eu estou arrependido? Se nós não queremos perdoar ninguém. Esse é o argumento de Cristo. Volte para Mateus capítulo 5. Vamos voltar lá no Sermão do Monte que Jesus fala algo parecido. Quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso. Verso 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então você veja que o perdão do homem deve imitar o perdão de Deus. E a última passagem que eu quero colocar aqui, Lucas 17. Tem um texto importante também em Lucas 17. Lucas 17, 3. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Vamos dizer todo mundo junto? Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. Que passagem importante, né? Então, assim como o nosso Pai é gracioso, nós devemos ser graciosos com as pessoas também. Então, o cristão não pode ser alguém sempre inclinado ao rancor. O cristão não pode ser alguém sempre inclinado ao ódio. O cristão deve ter uma predisposição, uma disposição em perdoar, assim como o Pai, desde a eternidade, queria nos perdoar. E por isso, nós devemos nos perguntar, como que o Pai perdoa? Como que o Pai perdoa? Como que o Pai busca o nosso arrependimento? Assim devemos buscar a reconciliação do nosso próximo. E assim a igreja deve ser. A igreja é uma comunidade de perdoados que perdoam ao seu irmão. Se não existisse perdão, não existiria igreja. Não tem como você conviver com as pessoas e nunca dar nada de errado. Não só aqui dentro das 4 paredes, no dia a dia. Não tem como haver convívio humano sem dar nada de errado. E Jesus fala, perdoar de coração. Ou seja, não é só da boca para fora. Tem gente que fala, eu te perdoo, seu desgraçado, eu vou pegar. A próxima oportunidade que eu tiver, eu vou destruir esse desgraçado. Eu perdoo. Né? Não é ficar aquilo guardado. Você vai liberar aquilo que há no seu coração. Deus seja louvado por Jesus Cristo, nossa luz.